Olá, estamos aqui com mais uma edição do podcast Papo S da Escola S de Rio do Sul. Meu nome é Letícia. Eu sou a Luísa. Meu nome é Isadora. E eu sou a Alice. Somos alunos do 9º ano e vamos falar um pouco sobre o Egito e seus mistérios. Estamos aqui com um convidado muito especial para conversar conosco, doutora Mira El-Haj. Doutora Miri, você pode contar pra gente um pouco de quem você é? Bom, muito obrigado Primeiro, queria agradecer a cada uma de vocês pela gentileza do convite, de estar aqui na Escola S, falando um pouco da minha vida, falando um pouco das minhas viagens para o Egito. Então, para quem não me conhece, ali fora eu sou cirurgião plástico, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu sou membro titular também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e das principais sociedades pelo mundo afora, inclusive da Sociedade Internacional. Além disso, eu tenho 2 clínicas. Eu tenho uma clínica chamada Atene, aqui na nossa cidade de Rio do Sul. Temos uma filial em Florianópolis. Nós temos um spa também com o mesmo nome aqui. A minha esposa Adriana, que é ginecologista, também é dona de uma empresa chamada Intime Care, tudo direcionado na área da cirurgia plástica. Além disso, eu sou chefe do serviço de cirurgia plástica no nosso Hospital Regional do Alto Vale, aqui em Rio do Sul. Além disso, sou conferencista, sou escritor e faço parte da Academia de Letras do Brasil. E sou chefe do serviço de cirurgia plástica do nosso hospital também. Então, essa é uma breve apresentação minha. E hoje, claro, a gente está falando nada da medicina, mas falando mais direcionado ao assunto que interessa muito também a vocês, que é sobre o Egito. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês e também para a professora Keila pela gentileza do convite. Obrigada. E tudo isso tu construiu sozinho, essas clínicas? Tu sempre teve vontade de trabalhar com isso e tu fez isso sozinho? Sozinho. Então, eu desde criança já nasceu essa vontade de ser um médico, já com 5, 6 anos, eu me recordo como se fosse hoje. Eu me lembro que meu pai, que veio de Jerusalém, veio dessa região do Oriente Médio, e eu me lembro como se fosse hoje que ele me colocou no colo, eu tinha 5 ou 6 anos, e ele fez uma proposta para mim. O que você gostaria de ser para o futuro? Médico, engenheiro ou advogado? Bem assim como eu estou falando, médico, engenheiro ou advogado. Ele me deu 3 opções, porque para ele, na simplicidade dele, ele achava que essas eram as profissões do futuro. Claro que muitas profissões vocês vão ver, vocês vão pegar essa nova fase da humanidade, que muitas profissões que existiam antigamente vão deixar de existir, e muitas outras, 90% das profissões do futuro nem apareceram até hoje. Então eu escolhi médico, que sempre tive essa vontade de ser médico. E médico, para mim, na minha cabeça, era aquele que operava. Então era aquele que fazia cirurgia. Então, sem saber direito, eu já sabia que ia ser médico e já sabia que eu ia ser cirurgião. Então, com 16 anos, eu já entrei na faculdade, eu entrei muito precoce. Fui sempre muito precoce desde o começo da minha vida. Meu pai já tinha me colocado muito cedo no colégio. Então, com 16 anos, eu entrei na faculdade de medicina. Com 21, eu já era médico formado. E aí vem as especializações. Tem as especializações que, para você ser um cirurgião plástico, você tem que fazer primeiro 3 anos em cirurgia geral, que é aquele que opera tudo. Além de ser disso, eu fiz 2 anos em cirurgia cardíaca em Londres, na Inglaterra, que era a minha primeira opção, mas a minha esposa não queria morar em Londres porque era muito frio. E acabamos voltando. Então eu falei, bom, já que não queremos morar em Londres, então eu vou desistir da cirurgia cardíaca. Voltei para o Brasil e mudei para cirurgia plástica. Então fiquei mais 3 anos no Rio de Janeiro fazendo cirurgia plástica. Você vê como a mulher muda a cabeça de um homem, né? Então eu desisti da minha primeira opção, que era cirurgia cardíaca, e mudei para cirurgia plástica voltando para cá. Claro que estou muito feliz nessa área que eu escolhi, sempre gostei das 2 áreas, que era plástica e cirurgia cardíaca, mas eu me encontrei mesmo agora, estou muito feliz com a cirurgia plástica. Legal. E essa carreira que eu estou seguindo agora. E tem alguém na tua família que te inspirou a isso, que é médico ou não? Não tinha ninguém. Na verdade, o meu irmão mais velho, eu sou terceiro de 4 irmãos. Então, meu pai e a minha mãe, os 2 são imigrantes. Então, os 2 nasceram em Jerusalém. Eu sou descendente direto. Todos os meus irmãos, nós nascemos em Santa Catarina, na cidade de Concórdia, no oeste do estado de Santa Catarina. E então, eu sou terceiro de 4 irmãos. Não temos nenhum parente aqui. Não temos nenhum médico na família, não tínhamos, né? Mas o meu irmão mais velho é cirurgião torácico, minha irmã é professora, que são os 2 mais velhos, depois venho eu,
E aí depois vem o meu irmão caçula, que é dentista, ou seja, a maioria na área da saúde. Mas nós somos os pioneiros. Hoje a família já cresceu, então minha esposa é médica, meu filho mais velho é cirurgião, está fazendo a especialização em cirurgia em Curitiba, ele quer seguir os meus passos. E a minha filha, com 20 anos, também está no meio do curso de medicina e ela também quer seguir os passos da área médica. Então, agora que a família começou a crescer e todos, por coincidência, na área da medicina. Mas sem influenciar, nunca ninguém forçou nada, faz isso, faz aquilo. Eu nunca fiz o que o meu pai me fez comigo. O que você quer ser dessas 3 profissões? A gente nunca estimulou, mas os filhos, né, vendo pai, mãe na área, trabalhando, estudando, acho que aquilo foi empolgando eles também. E hoje eles estão seguindo a carreira que me deixa muito feliz, claro, ver o meu legado deixando para os meus filhos. Que legal. Que certeiro, né? Desde pequeno já saber o que queria ser e seguir com aquilo pro resto da vida. Assim. E tinha uma coisa que me recorda agora que você falou certeiro, que eu sempre já me falavam desde os 5, 6 anos, o que você quer ser? Eu já falava, eu quero ser médico. Mas eu lembro que tinha um dia por semana que no meu colégio, que era um colégio estadual, não era colégio particular, era um colégio estadual, e você poderia ir pro colégio sem uniforme, sem a camisa do colégio, porque era um dia que os professores falavam, não, é um dia que você pode lavar a roupa tal, então você pode vir com a roupa que você quiser. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu ia como se fosse um médico, eu ia com a calça branca, sapato branco, camisa branca, o cinto branco, tudo lembrando o médico, que eu já me achava médico com um pirralho, né, que não sabia nem falar direito, mas eu já ia me achando médico já desde criança. Mas tu então, via isso em algum lugar, tipo, de ser médico? Sei lá. Tinha uma pessoa na minha cidade, que era um oftalmologista, que eu me lembro como se fosse hoje, que eu via ele sempre muito elegante, sempre de branco, sempre de carro bonito, e aquela coisa, tudo aquilo foi me chamando a atenção, eu falava, essa carreira que eu gostaria. Porque eu gostava muito de ajudar as pessoas. Eu gostava muito de atender as pessoas, querer descobrir que doença que elas tinham e qual remédio dar. Então, as minhas brincadeiras de infância eram assim, sempre direcionadas. Até os carrinhos que eu comprava era ambulância e assim vai. Então, isso já tinha muito definido, que era médico. Agora, por que exatamente é muito difícil dizer. Como que uma criança com 5 ou 6 anos já sabe o que é isso? E eu realmente nunca mudei. Eu coloquei na cabeça com essa idade, até hoje, eu já sabia, era médico e sabia que era cirurgia. Qual cirurgia eu não sabia ainda, nem sabia da cirurgia plástica. Mas sabia que tinha que cortar alguém, tinha que ser com bisturi. Então, já fui para esse segmento. E teus filhos desde pequeno também já querem ser médico também ou não? Também. O meu filho mudou um pouquinho, para a primeira coisa que eu perguntei pro meu filho, o que você quer ser? Ele falou, eu quero ser o Batman. Eu falei, ótimo, então vai ser o Batman. Depois ele mudou para astronauta, jogador de futebol, como todo mundo. E aí, quando ele chegou lá pelos 12, 13, ele já começou a definir que era médico também. Então, como nós chegamos, eu e a Adriana, minha esposa, aqui em Rio do Sul, não temos nenhum familiar aqui, então eu já tinha que ir para o hospital, fazer cirurgias, e a gente não tinha com quem deixar nossos filhos, eram pequenos. Nós chegamos aqui em 98 e foi o ano que meu filho nasceu, em 98. Estamos há 25 anos aqui em Rio do Sul. E a gente não tinha com quem deixar nossos filhos, então eu levava eles para o hospital. Então eu ficava operando, eles ficavam do lado de fora, onde tem aquela janela, eles ficavam ali em cima da maca, brincando e me vendo operar, e vendo minha esposa operar. Então eles já cresceram assistindo esse dia a dia, esse cotidiano do pai e da mãe na área médica. Que legal. Então, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre o Egito. Vamos lá. Temos mais 3 horas aí de podcast, sim. Então vamos aproveitar o tempo. De onde surgiu o teu interesse pelo Egito? Desde criança, então, assim, como eu falei, meus pais são de Jerusalém, que é um país de origem árabe, né? É um país, Israel, ali tem judeus, árabes, tem armênios, tem os cristãos, são os católicos. Então, meus pais vieram dessa região. Então, eu cresci ouvindo essas histórias. Então era sempre história do Oriente Médio, do Egito, Jordânia, todos esses países. Então o interesse já veio dali. Desde criança, ouvindo histórias, eu falei, um dia eu quero conhecer, não só os meus parentes que estão lá, mas eu queria conhecer muito essa região. E aí a primeira vez que eu fui para essa região da Terra Santa, vamos chamar de Terra Santa, porque inclui Jerusalém, inclui o Egito, e toda essa região chamada de Antiga Palestina.
sempre tive curiosidade. Então, quando eu fui pela primeira vez, que foi em 2008, fomos eu, meus pais, vivos na época, perdi meus pais há 2 anos atrás, mas eles foram comigo e levei meu filho, que era muito pequeno, na época ele tinha só 9 anos. Então, quando eu cheguei nesse local e conheci meus parentes e conheci a região, é algo que não dá para descrever em palavras, porque realmente foi de arrepiar. E eu falei, é muito estranha essa região, tem alguma coisa que eu preciso conhecer melhor. Então, quando eu fui a primeira vez e tive esse choque de, poxa, aqui tem uma energia muito boa, é uma energia diferente que eu nunca senti. E aí eu falei, eu tenho que voltar para conhecer melhor. E assim começaram as minhas viagens. Eu comecei a voltar em períodos determinados para conhecer melhor essa região toda a fundo. E toda região que eu visito, eu não vou como um turista, vou lá fazer só uma foto e volto. Eu estudo muito antes. O que é o local para chegar lá, entender muito o que é o local para você chegar com uma bagagem. Por exemplo, as pessoas vão para Paris, fazem uma foto na frente da Torre Eiffel e eu pergunto, quando que foi construída? Por que foi construída? Qual o objetivo? As pessoas não sabem. Então eu gosto muito de entender o local, saber o que é, o que significa, para depois voltar. Tem uma frase que me chama a atenção, que eu ouvi de um dos meus guias na época do Egito, que ele falava assim, o Egito é um grande tesouro, onde a pedra vale mais do que o ouro. O que ele quer dizer com isso? Que se você for lá sem estudar, você vai ver só pedra e areia. E a pedra e a areia tem em qualquer lugar. Agora, quando você vai entendendo o local e você sabe que aquela pedra tem uma história, tem um significado, aí a cultura vem, o conhecimento vem. Então, por isso a frase, o Egito é um grande tesouro, onde a pedra vale mais do que ouro. Às vezes você vê uma pedra de uma pirâmide, é da pirâmide. Então, ela vale muito mais do que o ouro. Aquele conhecimento, aquilo tem história. Então, acho que isso é muito legal, que é uma dica que eu dou para todo mundo. Quando for viajar, estuda muito antes, para quando chegar lá, você saber o que você está vendo. Não viajar só por viajar. Eu acho que as minhas viagens todas que eu fiz até hoje, que foram 56 países, e desses 56 países, eu retornei muitas vezes ao mesmo local, como foi Jerusalém e Egito, eu voltei várias vezes para lá. Então, país diferente, 56, mas viagem muito mais. Então, eu sempre vou a estudo, eu gosto muito de estudar, gosto muito da história. Não só da área da médica, mas eu gosto muito da história, e eu sou um curioso por natureza. Eu sempre, por quê? Então, eu quero saber o porquê de cada coisa e eu vou descobrindo aos poucos. Mas por você gostar tanto dessas coisas de história, de estudar tantos lugares, você nunca pensou em não ser cirurgião plástico, ser, tipo, historiador ou alguma coisa do tipo? Uma vez me perguntaram se eu não fosse médico, o que eu seria? Que é a pergunta que você está me fazendo. A resposta é triste. O que você seria? Eu seria triste. Porque eu iria ser com certeza infeliz. Mas, agora falando sério da tua pergunta, o que eu seria? Eu gosto tanto da pesquisa, eu acho que eu seria arqueólogo. Que eu gosto muito de ir no local, pesquisar, descobrir os porquês. Eu tive uma viagem agora recente, não tem nada a ver com o Egito nem Jerusalém, mas vocês já ouviram falar da famosa Atlântida perdida, uma cidade perdida, né? Uma cidade que era muito avançada em tecnologia e acabou sumindo do mapa. E tem 5 teorias que essa cidade da Atlântida ela pode estar em 5 locais do mundo. Mas o que mais se fala hoje seria na ilha de Santorini, lá na Grécia. E eu e minha esposa, nós fomos a Santorini pesquisar muito Santorini, fomos na parte arqueológica, na cidade que foi destruída pelo vulcão há mais de 3.000 anos atrás. Então, isso é uma coisa que me encanta muito. Eu fui lá agora há pouco tempo, na ilha de Santorini, para pesquisar por que eles acham que a cidade perdida da Atlântida estaria ali. Então, eu gosto muito, é um hobby meu estudar e pesquisar. Então, talvez seria arqueólogo, talvez. Mas entre a cirurgia e arqueólogo... A cirurgia. Isso eu não tenho dúvida. Não, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não largaria minha profissão para ser arqueólogo. Mas a arqueologia, para mim, hoje seria mais um hobby. Uma coisa que eu gostaria. Então, se talvez eu não fosse cirurgião, se não tivesse tido essa oportunidade dada pelos meus pais, eu acredito que eu seria arqueólogo. E a tua mulher sempre te acompanha quando tu vai viajar, assim, e descobrir essas coisas? Ela está sempre do teu lado? Sempre. Parceira em tudo. Não só no casamento, mas parceira nas viagens. Ela também adora história, ela também adora pesquisa, também adora estudar.
E realmente é uma parceira. Ela só não foi na minha primeira viagem para Jerusalém com os meus pais e meu filho. A segunda ela já foi. E todas as outras que vieram, ela me acompanhou. Todas as outras. Legal. Sempre junto. Como que você organiza o teu tempo pra, tipo, preciso ir pra Jerusalém, eu preciso ir pro Egito. Como que tu se programa e organiza? Porque a gente Letícia, sabe que a tua agenda é bem corrida, cheia, né? A gente começa a se programar muito antes, né? Mas eu acho que a palavra certa seria disciplina. Eu acho que isso para qualquer profissão. Sempre me perguntam, como é que você consegue dar conta de tudo isso, escrever livro? A palavra é disciplina. Então eu tenho disciplina na hora de acordar, até na minha alimentação eu tenho que cuidar o que eu posso comer, o que eu não posso comer, porque eu tenho cirurgias depois. Então tudo isso se chama disciplina. E para você poder viajar, você também tem que ser disciplinado. Você tem que deixar todo o teu consultório em dia, teus pacientes bem evoluídos, bem acompanhados, para você viajar despreocupado. Tem que ter uma equipe, nada se faz sozinho, então eu acho que a equipe é fundamental. A minha equipe é muito grande, então eu sei que se eu não puder estar naquele momento, alguém da equipe consegue reparar ou dar um acompanhamento. Então eu tenho mais uma viagem agora para julho, que é o mês de férias, né? Então meus filhos também tinham que estar de férias ao mesmo tempo. Então mais 15 dias fora do Brasil, com os filhos e a esposa, para essa região novamente, mais uma vez, porque a minha filha é a única que não conhece o local. Então eu vou ser o guia dela. Então eu vou estar lá junto e mostrando tudo que eu aprendi, vi, presenciei, né, vivenciei aquilo ali, vou mostrar para ela os locais lá, junto com a minha esposa e meu filho, que gostaria muito de retornar. Então a gente está indo para lá. É a disciplina. Então com isso eu consigo dar conta de tudo, né? E alguém às vezes me pergunta, mas como é que você consegue ler o livro? Eu falo, o que você faz da meia-noite às 5? Né? Então dá para fazer também, sempre dá para fazer um livro assim. E, tipo, o teu interesse surgiu de quando tu era bem pequeno, né? Sim. As pesquisas que tu faz hoje, como tu consegue chegar até lá? Porque tem lugares que a gente não consegue acessar, né? Tipo, qualquer pessoa. Luísa, então vamos falar assim, então, um pouquinho do local. Essa região que eu costumo ir muito, que é Jerusalém e o Egito, eles falam a língua árabe. Então eu falo árabe fluente, que eu aprendi com os meus pais. Então quando você chega e você é um turista e você fala a língua do local, eles já te olham diferente. Então tem locais que você não consegue entrar, por ser locais estratégicos para determinada população. Mas como eu falo árabe fluente, então eu explico melhor para eles, eles te olham diferente e acabam liberando alguns locais. Por exemplo, a própria pirâmide. Então, quando eu fui fazer as fotos dentro da pirâmide, porque ali sempre entram turistas, e eles liberam mais ou menos 200 turistas por dia para entrar. Não dá para entrar porque são locais apertados que tem ali dentro. Não é aquele local de tumulto. Então tem que ser, entra um, sai outro, sempre um número X. E como eu queria fazer fotos só para mim, sem aparecer nenhum turista, eu tive que convencer o porteiro da pirâmide, em árabe, claro, falando para ele que eu estava escrevendo um livro, que eu gostaria muito de algumas fotos, mas eu queria ficar sozinho. E a Adriana, minha esposa, também queria ficar um tempo dentro da pirâmide meditando, durante 2, 3 horas, se concentrando, porque é um local de muita energia mesmo. E eu convenci o porteiro a nos deixar entrar sozinhos, e nós entramos. Então, que quando chegavam os novos turistas, eles falavam, não, já está cheio, então não pode entrar, mas não estava cheio, só estava eu e ela lá dentro. Então a gente conseguiu ficar várias vezes, 2, 3 horas, só nós dentro da pirâmide, pelo fato de falar a língua árabe. Então você falando a língua do local fica mais fácil. E é muito mais fácil de descobrir e ver as coisas lá dentro também quando tá sozinho. Quando tem muita gente, é muito tumulto, né? É tumulto, bate um no outro, é muito complicado. Então, até as viagens que eu faço, eu não costumo viajar em grupos de excursões. Eu sempre viajo só eu e minha esposa, ou eu e meus filhos, ou talvez até um casal, amigo muito próximo. É assim que eu gosto de viajar. Porque a viagem ela rende mais, você consegue otimizar o teu tempo. Imagina você ter um grupo de 30 pessoas viajando, um quer ir para cá, outro quer ir para lá, já não dá certo. E quando você vai num grupo pequeno, você já vai com um objetivo bem traçado. Eu quero ver isso, isso, isso. Então você consegue otimizar o tempo. A hora que você cansa, já vai para outro local. Então é muito interessante que vocês viajem. Eu sempre falo, a excursão é legal, é divertida. Mas quando você quer para aprendizado, é melhor viajar com um grupo bem menor. Que nem nesse lugar são muitos detalhes, né? Então, tipo, se tu tiver com muita gente lá, qualquer
desliza e passa alguma coisa despercebida, que tu não viu da história, que era muito importante. Verdade. Isso é bem isso mesmo. Então, por isso que eu falo, eu estudo antes. E às vezes eu chego lá e pergunto pro meu guia, onde fica tal local? Nem ele às vezes sabe. Mas eu falo, não, fica em lugar assim, assim, assado. E aí ele vai e nos leva no local e lá eu descubro. Então, muita coisa que está no livro, nem o guia sabia. Por exemplo, no Egito, tem um local chamado Templo de Osíris, na cidade de Ábidos. Ali nesse templo tinha 2 curiosidades que o turista não tem acesso. Uma delas se chama a Flor da Vida. A Flor da Vida é tudo que tem movimento, que você pudesse fotografar, e no final você vai encontrar a Flor da Vida. Se vocês colocarem no Google Flor da Vida, vai aparecer bem certinho o desenho. E ali no Templo de Osíris, em Ábidos, tem essa Flor da Vida. Mas eu não fui lá pelo desenho. Não era o desenho só que é lindo, que eu queria ver. É que esse desenho, ele foi feito numa pedra e ele é em baixo relevo. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar uma nota de R$100, eu consigo entrar no desenho. Ele foi esculpido ali dentro. E se eu tivesse como cortar essa pedra em fatias, como se fosse fatias de queijo, por exemplo, esse desenho não some, porque ele foi esculpido para dentro da pedra. Até hoje não se sabe como foi feito, porque nós não temos nenhuma tecnologia hoje no século XXI que consegue fazer esse desenho numa rocha mesmo com laser. E a pergunta é, como que eles fizeram? Há milhares de anos atrás, ninguém sabe. E ninguém tem resposta até hoje. E eu queria ver esse desenho. E esse desenho não é aberto por turista. Mas eu conversando em árabe, sabendo do desenho, sabendo onde ele estava, eu consegui convencer os guardas e eles abriram as portas do templo onde o turista não entra e me mostraram ali também. Então são situações assim que a gente acaba descobrindo ao vivo, e está no meu livro também esse desenho, essa foto da Flor da Vida. Assim como tem outro desenho muito enigmático desse mesmo templo, por coincidência, no Templo de Osíris em Ábidos. E só ali, em nenhum outro templo do Egito, nenhum outro local, existem uns hieróglifos, que hieróglifo significa escrita sagrada. Mas são desenhos também. Ali tem vários desenhos que lembram perfeitamente um canhão, um veículo que anda sobre areia, um Zeppelin, aquele dirigível, e um quarto e último desenho que lembra perfeitamente o helicóptero Apache do exército americano. Isso está há milhares de anos atrás. Como que alguém foi desenhar o helicóptero, né, naquela época? Então também ninguém sabe. São curiosidades do Egito que eu só tinha visto na internet, mas eu queria ver ao vivo. E são locais que você só consegue se você consegue convencer os guardas a te mostrar ou abrir aquele espaço para você, porque não é aberto ao turista. Então é importante ler, estudar antes para chegar lá e ir atrás dessas curiosidades que estão no livro também. E você falou das pirâmides. Sim. Como que é lá dentro? A gente queria saber um pouco. Isadora, nós aprendemos no colégio, né, que eram as pirâmides, que eram tumbas ou túmulos dos faraós. Eu também aprendi isso. Tem isso, né? Até na internet? Tem na internet. Só que a pirâmide, ela é assim, como eu falei agora há pouco, eu já conheço 56 países. Tem países que vale a pena você voltar e conhecer, e o Egito é um deles, que eu fui 10 vezes para lá. Hoje, se você me perguntar qual foi a visão mais impressionante que eu tive na minha vida, foi da pirâmide de Quéops. Até hoje é uma coisa que deixa qualquer um de boca aberta. A pirâmide ela é muito estreita ali dentro, então você tem locais que a gente chama de claustrofóbicos. Para quem acha que não consegue ficar em um local fechado, é bom não entrar. Mas na grande pirâmide, que é a pirâmide de Quéops, ela tem várias galerias, né, e vários corredores. Eles geralmente são em aclives, é uma subida, e tem alguns que você tem que subir agachado, porque é apenas 1,20 m de altura, é muito baixinho. Depois que você passa por esse primeiro túnel, que é numa subida, que são quase 20 metros, aí você entra no chamado Grande Galeria, que é uma galeria, daí sim você consegue ficar em pé, tranquilo, porque tem mais de 10 metros de altura. Até chegar lá da tumba chamada Tumba do Faraó, que é onde teoricamente tinha um faraó. Só que agora é minha opinião, não estou querendo brigar com os livros de história, nem com historiadores, mas é a minha opinião pessoal, que é comungada com outros cientistas também, que a Grande Pirâmide nunca foi tumba de faraó nenhum, e sim ela foi construída para ser uma fonte de energia, para onde você, através dos sons, através da absorção de sons
do planeta Terra, que é uma energia mecânica. Ela consegue mudar isso para uma energia elétrica e você acaba indo em transe, você entra em transe, como se você estivesse drogado, chapado, assim, com algum medicamento de anestesia, a gente tá falando, tá? Não é um tipo de droga ilícita. Mas é como se você entrasse literalmente em transe, você transcendesse o teu corpo. Essa é a ideia que eu vejo da pirâmide, que você transcende, que a gente chama de 7º e último nível de consciência, que nós temos 7 níveis de consciência. E ali é como se você entrasse no 7º e último, que é quando você entra em transe. E a energia da pirâmide é muito forte, e você sente isso lá dentro. Se você estiver aberto a isso, você vai sentir essa energia lá dentro. Então, eu não acredito que ela seja que foi um dia uma tumba do faraó Quéops. Né? Tem Quéops, Quefre e Miquerinos. Na verdade, o Egito tem mais de 60 pirâmides, mas as mais importantes são essas que eu falei, que é o avô, o filho e o neto. Então, é isso que você vai encontrar lá dentro. Porque, estranhamente, todas as tumbas de faraós que eu visitei no Vale dos Reis, que fica a 300 quilômetros ao sul do Egito, longe das pirâmides, ali no Vale dos Reis, eles encontraram 66 sarcófagos, inclusive o Tutankhamon, o famoso, né, faraó Tutankhamon, está lá, no Vale dos Reis. E toda vez que você entra nessas tumbas, você encontra muitos desenhos, muitos hieróglifos contando a história daquele faraó. E estranhamente, dentro da pirâmide não tem nenhum. Como que aquilo ali seria um sarcófago, queria contar a história do faraó, e você entra e não encontra absolutamente nada, nenhum desenho, nada que diga que aquilo ali foi uma tumba. Então é muito estranho. Para mim, não era a tumba do faraó, mas como eu falei, não estou brigando com o livro de história, mas é minha opinião pessoal, depois de tantas viagens, tantos estudos, tantos relatos, eu falo, aqui não pode ser uma tumba de faraó. E também, estranhamente, um faraó que constrói a maior pirâmide do mundo, que é a pirâmide de Quéops, que é considerada a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda em pé. Todas as outras 6 maravilhas sumiram, mas a pirâmide de Quéops, que é uma das 7 maravilhas, está lá em pé. Um faraó que constrói algo tão gigantesco, você não encontra nada sobre ele. A única coisa que encontraram do faraó Quéops hoje é uma estátua de 7 centímetros, metade de uma caneta, 7 centímetros, que encontraram, que está lá no Museu do Cairo hoje. Então, muito estranho que aquilo ali seria. Nunca encontraram também o sarcófago, nunca encontraram o corpo, nada, absolutamente nenhuma riqueza, nenhuma joia dele, só uma pequena estátua. Então é muito estranho. Então, para mim, é uma sensação única, respondendo a tua pergunta, de estar dentro da pirâmide e não vejo a hora de voltar lá. Já foram 10 vezes. E não canso de ir. E não canso de ir. Não canso. Eu acho que talvez, tipo, o que torna mais interessante é tu ver que nem tu foi numa viagem. Tu viu que só tinha aquilo. E aí tu quer voltar de novo lá pra tentar descobrir mais alguma coisa. Eu acho que isso é o que mais, tipo, te leva de novo aí pra esses lugares, sabe? Descobrir os mistérios. É que tem, Luísa, tem mais, assim, pra você ter uma ideia, nós só conseguimos até hoje, apesar da arqueologia, nós só conseguimos descobrir 20% da história do Egito. Tem muito ainda para ser descoberto, muita coisa. Em 2018, teve aqui no Brasil o maior arqueólogo de todos os tempos, chamado Zahi Hawass. O Zahi Hawass ele foi durante muito tempo ministro da antiguidade lá no Egito. Ele foi considerado, em 2006, uma das 100 personalidades mais importantes do mundo pela revista Times dos Estados Unidos. Ele esteve aqui no Brasil. E eu fui assistir, fui conversar com ele, entreguei o meu livro para ele, inclusive, porque ele aparece no livro e ele é uma celebridade. Eu fui a São Paulo só para assistir uma palestra dele. E agora encontraram mais uma câmara dentro da pirâmide de Quéops, só que ninguém sabe o que existe ali dentro. Ela tem o tamanho de um avião Boeing 737. É gigantesca essa câmara. Mas o que tem ali dentro ninguém conseguiu chegar perto ainda. Então até dentro da pirâmide não descobrimos tudo ainda. Não conseguiram descobrir. Mas estão tentando, e você não pode desmanchar a pirâmide, né? Você tem que tentar descobrir através dos equipamentos. E ainda nós não temos muito equipamento que consegue visualizar nitidamente o que tem do outro lado daquelas pedras, que são pedras gigantescas. São pedras, a menor pedra da pirâmide pesa 2,5 toneladas. A menor.
Tem pedras de 80 toneladas ali dentro. Então, eles não conseguiram ultrapassar isso ainda para descobrir o que tem ali atrás. Não é tão simples Não é. tirar. Não é Então, tão é simples. impressionante, né? Tipo, o tamanho das pedras, o peso delas para aquela época. Exato. Que quem olha assim, tipo, quem olha assim por foto, não imagina que é tão grande. É como eu falei, foi a visão mais impressionante que eu tive na minha vida, foi realmente ver a pirâmide de perto. Eu até anotei alguns dados aqui para não esquecer. A pirâmide de Quéops, ela tem 146 metros de altura. Ela corresponde a um prédio de mais ou menos 49 andares. Ela foi a construção mais alta feita pelo homem, ou não sabemos, né? Ela foi a construção mais alta feita até a época que construíram a Torre Eiffel, em 1889, em Paris. Quando construíram a Torre Eiffel, ela passou a pirâmide, mas até então não tinha nenhuma construção tão alta. Ela está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais. Os 4 lados dela estão alinhada com os 4 pontos cardeais. E então, teve um pesquisador japonês da Universidade de Waseda, em 1978, que ele foi autorizado pelo governo egípcio a construir uma réplica da pirâmide. Porque nós aprendemos no colégio, né, que elas foram construídas através de rampas, ou foram colocando madeiras e foram trabalhadores puxando aquelas rochas, colocando água na frente da areia, enfim, várias teorias. E aí veio esse pesquisador japonês, e ele foi autorizado a entrar no sítio arqueológico, perto das pirâmides, e construir uma pirâmide em miniatura, mas usando tudo que nós aprendemos no colégio. Da mesma tecnologia, puxando assim, puxando assado, e ele desistiu no meio do caminho. Ele falou, impossível construir do jeito que a gente aprendeu. E aí perguntaram para ele, então como é que elas foram construídas? Se não foi pela rampa, se não foi em espiral, se não foi arrastando a pedra, como é que elas foram construídas? E a resposta dele, sorrindo, ele disse, nós sabemos como elas não foram construídas, que não foi desse método. Agora, como foram, nem ele sabe, ele não conseguiu a resposta. Parece algo impossível, né? Porque com tanta tecnologia que tem hoje, não é possível fazer tipo, uma pedra daquela. Imagina há anos atrás. Exatamente. Tu tem alguma teoria de tipo, como foi construído e tal? Não. Porque é muito sinistro É se muito. tu for parar pra pensar. O que o historiador Heródoto chegou para nós, ele conta que a pirâmide, elas foram construídas durante 20 anos. E se nós tivéssemos trabalhando na época das pirâmides, vamos calcular assim, elas têm 2,5 milhões de blocos de pedra. 2,5 milhões de blocos de pedra numa pirâmide. Cada pedrinha, como eu falei, pesando 2,5 toneladas. Então, se você colocar vários trabalhadores trabalhando 10 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, durante 20 anos, é como se nós tivéssemos que colocar uma pedra a cada 2 minutos. Ou seja, humanamente impossível fazer isso. E com aquele peso, né? Com aquele peso. Então, você imagina, 2,5 toneladas, você tem que colocar a cada 2 minutos uma pedra para chegar aos 2,5 milhões. E isso durante 20 anos sem parar. Trabalhando 7 dias por semana, 10 horas por dia, só dormindo. Né? Eles iam ter que ganhar um salário muito alto. Tinha que ganhar um salário muito alto. E na verdade chega até nós que eles eram escravos, mas não eram escravos, eles ganhavam o mesmo salário. Né? Mas, como você disse, o salário, a palavra salário vem de onde? Vem de sal. E na época o sal era uma moeda de troca. Então era pago em sal, em cerveja e em pães. Então não eram escravos. Por escravo eles não iam ganhar nada. Mas eles ganhavam sim uma recompensa. E além disso eles tinham um grande estímulo, porque o faraó, para o Egito, ele era um deus ou um semideus. Então os trabalhadores trabalhavam com vontade, porque eles estavam fazendo algo para um deus. Então não eram escravos. Isso está comprovado que eles não eram escravos. Eles eram assalariados. Então eles ganhavam com sal, cerveja, não a cerveja que a gente conhece hoje, a cerveja do Egito Antigo, que foram eles que inventaram a cerveja. A cevada veio dali. Então, mas não era como nós conhecemos hoje, com esse teor alcoólico e tal, então não era assim. Mas isso era uma moeda de troca também. Então eles não eram escravos, mas eles trabalhavam com amor, ganhando, mas também porque estavam servindo a um faraó, a um deus, que estava construindo a obra para ele. Você falou que já foi 10 vezes pro Egito, né? Sim.
todas essas viagens, você teve a mesma visão de lá? Não, Letícia, não é a mesma visão. Cada uma é única, é diferente. Por isso que, como eu comentei agora, eu gostaria muito de voltar, porque eu sei que eu vou ver coisas diferentes, eu vou estudar, vou ver coisas que eu não consegui ver. Então, cada sensação foi única, mas é impressionante. Não tem como realmente descrever essa sensação. Claro, como eu falei, se você não estuda, você vai ver a pirâmide e você vai até voltar decepcionada. Poxa, um monte de pedra e areia. É porque você não estudou. É pedra e areia. Mas quando você sabe essa história, como foi construída, quantos blocos, o peso, a entrada, o que tem aqui ou ali, aí sim você vai se impressionar. E aí você vai sentir o que eu estou falando. Então você vai estar vendo a história na tua frente. E você vai estar entrando no local onde, teoricamente, na época, a população nunca entrou. Nós entramos, mas a população nunca entrou. Quem que entrou na pirâmide? Os faraós, as rainhas, os príncipes, os sacerdotes. Eram pessoas do topo da pirâmide que a gente conhece, que chega até o final, que é o escravo. Mas só essas pessoas botaram o pé lá e você tem a chance de botar o pé no mesmo lugar onde um faraó botou o pé. Então isso é incrível, você tá lá e presenciar isso, é único. Então a sensação ela é única, é individual, cada um vai sentir algo diferente e cada vez que você volta você tem uma outra sensação. Até porque pra quem estuda e quem pesquisa sobre isso é uma sensação diferente, né? Tipo, pra ti, se eu fosse pra lá, seria uma visão totalmente diferente, sabe? Porque eu não tenho conhecimento disso. Isadora, Então, vai ser com certeza, vai ser uma visão única. E olha só, com essa nossa conversa, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, vocês também já estão tendo uma outra noção do que é o Egito. Então eu tenho certeza que a hora que vocês chegarem lá, vocês vão ver muito mais coisas, com muito mais detalhes, do que um turista que está lá simplesmente tirando a foto na frente da pirâmide. Isso que é o legal dessas viagens, né? Então, tipo, estudar sobre isso, saber o que foi o nosso passado. Hoje em dia eu acho muito incrível. Eu costumo dizer isso. Quem não conhece o passado não tem direito ao futuro. Por isso que eu gosto talvez tanto das coisas antigas, né? Então, já dizia Winston Churchill, né, o inglês, que foi um dos que comandou na Segunda Guerra Mundial a Inglaterra. Ele falava, quanto mais longe olharmos para trás, mais longe enxergaremos o futuro. Isso é uma frase dele. Então é isso, eu sempre me interessei muito do passado para a gente entender o futuro. Porque quando eu fui para o Egito, eu estava em busca não só da história, mas quando eu visitei Jerusalém, que é a origem da minha família é Jerusalém, e o meu sobrenome Hajj, por coincidência, significa peregrino. Ou seja, eu estou sempre peregrinando, estou sempre em busca de conhecimento. Mas eu acredito que eu sei que vocês são muito jovens, mas eu não conheço ninguém que um dia não fez essa pergunta, com certeza um dia se fará. Talvez um dia vocês farão a pergunta para vocês mesmas. De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? E muito mais importante, qual é a origem da vida? Qual é o motivo da gente estar vivo? Então eu acredito que depois de tantas viagens, que isso vai mais para a parte espiritual, né? Então, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui e qual é o sentido da vida? E eu sei que se eu perguntar para cada uma de vocês qual é o sentido da vida, eu sei que a maioria vai dizer, é trazer felicidade, é fazer o bem, é dar o amor. Eu acho que isso tudo está certo. Só que eu quis dar um passo além. E eu cheguei à conclusão que o sentido da vida não era só isso, era a morte. E eu sei que quando eu falo a morte é o sentido da vida, eu sei que isso pode chocar qualquer um daqui, quem estiver nos ouvindo também, nos assistindo. Mas é que eu quis dar um passo além, por quê? Eu pensei assim, por que eles fizeram tudo isso? As pirâmides, construíram tantas coisas, qual era o motivo deles? Era a morte. Porque pensem, se nós não fôssemos mortais, aliás, se fôssemos imortais, se nós soubéssemos que a gente nunca iria morrer, será que a gente estaria aqui estudando, conversando, rindo, chorando, ou preocupado com os outros, fazendo amor? Eu acho que não, porque somos imortais. Mas agora, eu saber que isso tem fim, que um dia a gente vai sim morrer, é aí que tem o sentido da vida. É por isso que a gente quer fazer o bem, quer cuidar do próximo, quer fazer o amor, quer trazer felicidade, é porque a gente sabe que isso tem um ponto final. Então, no dia que eu me for, e eu me vou, e vocês também,
A gente quer deixar um legado aqui, que é o legado do bem, o legado da paz e o legado do amor. Então, acho que isso que é o motivo da vida. E eu sempre digo assim que eu quero ser importante. Quando eu falo importante, não significa ser famoso. Porque você vai ter pessoas famosas que não são importantes. E você vai ter pessoas que não são famosas e são importantes. Então, vem da palavra importar. E o que é importar? É quando alguém me coloca dentro de si. É quando essa pessoa me carrega em seu coração. Então, ela está me colocando para dentro dela. Então, quer dizer que quando eu me for, essa pessoa vai estar sempre lembrando de mim e o legado que eu deixei. É isso que quer dizer ser importante. Não é ser famoso. É quando alguém se importa com você. É quando ela coloca dentro do coração. Você já pensou em se mudar para o Egito, morar lá? Ou tu pensa em continuar aqui no Brasil? Não, com certeza eu continuo no Brasil. Mas é claro que a pergunta você falou, se eu já pensei, claro que já pensei. Já pensei porque ali estão as minhas origens. Eu me vejo muito naquele local. Né? Então minha família, minha raiz é toda ali dessa região. Egito, Jordânia, Jerusalém. Minha família está ali. Mas dizer assim, vou largar tudo para morar lá, não. Não, isso com certeza não. Mas com certeza eu queria estar mais presente lá. Eu queria estar mais perto deles, conhecer melhor a cultura, ver mais meus familiares. Hoje eu não tenho nenhum primo, nenhum tio, nada aqui no Brasil, são todos lá. Então somos só nós, os irmãos e nossos filhos. Essa é minha família. Estou falando da minha, não da minha esposa. Claro, minha esposa é daqui. É do Brasil, toda a família é daqui. Mas a minha não, a minha está toda lá. Mas me mudar para lá, eu sei que toda vez que eu vou, encontro os meus parentes, eles sempre falam isso. Vem para cá, mora aqui, fica aqui com a gente. Eu, claro, agradeço, mas não dá para ficar lá. Minha raiz agora é aqui, com certeza. E se você tivesse a oportunidade de voltar atrás e começar tudo que você começou aqui, construir tudo que você construiu aqui, construir lá, você acha que construiria lá? Você acha que seria alguma coisa muito diferente do que... Eu vou te responder com uma frase que meu pai me disse uma vez. Qual é o melhor local para você morar? Não estou dizendo assim perto da família ou perto das origens. O meu pai disse uma frase que eu levo isso e é também a resposta que eu dou para o meu filho. Eu sei que às vezes você pode perguntar para vocês mesmos, qual é o melhor local que quando vocês fizerem a faculdade para vocês morarem? É Rio do Sul? Ou outra cidade? Ou fora do Brasil? Eu vou responder para vocês da seguinte maneira, vocês têm que escolher o local, aquele local que te dá oportunidade para crescer. Então, é isso que eu fiz essa pergunta. Se eu fosse um cirurgião plástico no Egito ou em Jerusalém, será que lá seria tão bom quanto eu ser cirurgião plástico aqui? Eu acho que não. Então, acho que essa é a resposta que eu vou dar. Então, o mais importante é a cidade que você pode crescer. Então, às vezes não é uma capital, às vezes não é Rio de Janeiro, São Paulo, grande centro, Nova York, Londres. Como eu falei, eu já morei em Londres. Mas eu acredito que eu escolhi muito bem o local, que foi a cidade que me deu a oportunidade para crescer. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou hoje é graças ao Rio do Sul e toda a região. Então é uma cidade que me deu muita oportunidade para crescer, criar meus filhos e dar para eles asas para voar. Então acho que essa é a resposta também que eu daria para vocês. Então hoje, se você falar, se eu pudesse voltar atrás e escolher, eu acho que mesmo assim eu não escolheria. Porque eu não consigo me ver como cirurgião plástico no Egito. Porque ainda, queira ou não, cirurgia plástica é Brasil. Que legal. E quando tu vai lá no Egito, sempre tu visita tua família, né? E quais são os costumes que eles têm ainda lá? Todos. Os costumes são os básicos. O choque cultural é muito grande. Uhum. A primeira coisa que eu daria como dica, quando você chegar num país como o Egito, por exemplo, ele é um país que foi durante muito tempo dominado por uma ditadura, por um ditador. Quase 40 anos ficou ali. Então isso deixou o povo muito na miséria. A ditadura nunca é boa para ninguém. Quando você começa a controlar algumas situações, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade religiosa. Quando você não tem isso, que é o que a gente sente que está começando a acontecer aqui no Brasil, se a gente já não está vivenciando isso é muito ruim para um povo. Então, quando vocês visitarem, por exemplo, o Egito, você vai ver muita miséria ainda, mas causada por essa ditadura. Agora que eles talvez vão se recuperar um pouco. Então, mas os costumes, a raiz,
que é da religião muçulmana, isso tudo se mantém. Então, são pilares que eles seguem. Por exemplo, todos lá param 5 vezes durante o dia para rezar. Não importa onde eles estão, mas bateu o horário, eles param. É como se eu estivesse operando, fazendo minha cirurgia, eu tenho que parar para rezar. Imagina a situação. Então, isso é uma das coisas que eles fazem até hoje, todos que estão lá. Uma outra coisa que eles vão ao pé da letra é um mês, que não é um mês sempre o mesmo, porque não é um calendário solar, é um calendário lunar. Então o calendário lunar muda a cada tempo. Então lá eles também se comprometem a fazer o que se chama Ramadã. Ramadã é um mês inteiro onde você não pode comer quando tem sol. Ou seja, durante o dia, nem beber água, nada. Então você tem que acordar antes do nascer do sol, você come e bebe, porque você faz um jejum até a hora que o sol se põe. E aí você pode voltar a comer e beber. Então isso também eles fazem todos os anos, que é um mês sagrado chamado Ramadã. Então eles continuam fazendo isso, né? Então, crer num Deus único, que é o Alá. Então também eles levam isso ao pé da letra. Então tem vários pilares que você vai seguindo e eles se comprometem a tudo isso. Uma outra coisa que se faz muito é o Shabá, que significa a esmola. É como se fosse o dízimo para o cristianismo, que também dá, dízimo é 10%, né? Dízimo, dali que vem a palavra. Mas lá não, lá é 2,5% do que você ganha, você tem que doar para alguém. Mas esse alguém não pode ser familiar, senão não vale, né? E não pode ser para alguém conhecido, tem que ser sempre para algum estranho. E um outro pilar também para você fazer parte, que eles também levam ao pé da letra, é que durante uma vez na sua vida, você tem que visitar a cidade de Meca. Meca não é no Egito, Meca é na Arábia Saudita, que é a cidade sagrada dos árabes. Então você tem que ir uma vez na vida, você tem que visitar essa cidade sagrada. Claro que desde que você tenha condições financeiras e de saúde. Se você não tiver condições, não precisa ir, não é obrigatório. Mas se você puder pagar e tiver condições para visitar esse local, uma vez na sua vida também deve ir para lá. Então esses costumes ainda estão lá, né? As mulheres, as vestes também, elas se cuidam para não deixar o corpo muito descoberto, mas parece uma sociedade machista, mas não é. A mulher tem um peso muito grande dentro da sociedade árabe, a mulher. Ela dá muita opinião, a opinião dela vale, ela tem muita força na educação, sobre o marido também. Então a mulher realmente manda. E não é muito que a gente acaba vendo aqui que a mulher é submissa, nada disso. Então não é bem assim. E você e a sua família seguem alguns desses costumes que tem lá? Não, isso se perdeu. Até com o meu pai e minha mãe, que quando eles faleceram agora, como eu falei, há 2 anos atrás, em 2020 para 2021, esses costumes eles foram ficando um pouco de lado. Então eu mesmo não pratico o Ramadã, eu não faço essas 5 rezas por dia, porque na verdade nunca fui muçulmano, meus pais eram muçulmanos, mas eu fui criado dentro desse ambiente. Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, nem o árabe nem o judeu, eles não comem carne de porco, de origem suína, não sei se vocês sabiam disso. Isso é religioso. Então, meus pais não comiam nada que é suíno. Então, salsicha, presunto, nada que é carne de porco pode comer. Eu já comia. Nós, os filhos, eles não nos obrigaram. Então, a gente já podia comer. Mas eles passaram a vida inteira sem colocar na boca carne de porco, que é um dos costumes também da religião árabe. E os judeus também. Uma outra característica é a cirurgia da fimose, que é você cortar o prepúcio, cortar aquela pelezinha que tem no pênis dos homens. Então, isso também é uma tradição, que vem lá do Antigo Testamento, que é onde você tem a ligação com Deus, como tem a Arca da Aliança. Então, isso é uma aliança com Deus. Então, todo o povo judeu e todo o povo de descendência árabe faz essa cirurgia também. E eu acabei fazendo também essa cirurgia. Meu filho também acabou fazendo, mesmo não praticando essa religião, mas é uma das curiosidades, uma das coisas que a gente mantém como tradição. Então fazer essa cirurgia da fimose, né, mesmo que você não tenha, mas tirando aquela pelezinha, uma coisinha boba, vamos dizer assim, mas é algo que diz assim, eu estou conectado com Deus. É uma aliança com Deus. É em respeito a Ele. Tu falou na questão das vestimentas. Vocês, quando vão pra lá, vocês utilizam as vestimentas que eles usam lá?
Ou vocês não ligam muito pra isso? Não, a gente usa as nossas normais, não precisa usar as roupas deles, porque você não tá lá, você não é morador daquele local. O que é a única coisa que a gente respeita é não aparecer muito com o corpo em evidência. Por exemplo, eu quando tô lá, eu não saio de bermuda ou de calção, deixando a perna de fora. Os homens estão sempre com a calça comprida. As mulheres também não ficam saindo de saia mais curta ou deixando muito a parte do braço de fora. Então, a gente respeita a tradição. É tradição. Então, aquela coisa, em Roma como os romanos, né? Então, você está lá no local, você respeita o local. Evitar um pouco também de você ficar de mão dada com a esposa. Então, isso às vezes para eles também é um pouco de choque cultural, ou como a gente costuma se encontrar e se beijar, né? Ou dar 3 beijinhos, ou um beijinho no rosto. Isso também a gente tem que evitar. É uma forma de respeito, porque a cultura deles é um pouco diferente, para não ofender um pouco isso. Mas se acontecer de você encontrar alguém, se abraçar e beijar, não tem problema. Mas se puder evitar, é uma forma de respeito com eles. E aquele lugar que tu falou que eles têm a cultura de ir pelo menos uma vez na vida, tu já foi nesse lugar ou não? Eu não fui ainda. É na cidade de Meca, na Arábia Saudita, mas eu vou com certeza. Tá. Só não tinha ido porque na época eu tinha que pegar o visto, e o visto eu tinha que ir para Brasília, só para pegar o visto. E eu não tenho esse tempo de ficar indo, e eu acabei não indo. Mas eu com certeza vou para Meca, mas é em outro país, é a Arábia Saudita. Sim. Esse é o local, é o primeiro local sagrado para o islamismo. Para o muçulmano é Meca. Depois vem Medina, que é uma outra cidade que também é na Arábia Saudita. E o terceiro local mais importante é Jerusalém, para os árabes. Então, nessa sequência, Meca, Medina e Jerusalém. Por que Meca? Meca é onde é construído o primeiro templo, com Maomé, que Maomé é o profeta, né? O profeta para o cristianismo é Jesus, para o judaísmo é Moisés, e para os árabes, para os muçulmanos, é Muhammad, que é Maomé. Então Maomé, ele é dessa região de Meca e Medina, por isso que ali é o centro da religião muçulmana. Quem vai daqui pra lá é um choque de meu Deus, porque ele tá falando ali e garanto que isso é uma parte só da cultura deles e que tem muito mais tradição do que parece. Então, tipo, quem vai daqui pra lá deve ser surreal, assim. É um choque muito grande, porque, olha só, o Brasil tem quantos anos? 500 anos, né? O nosso povo aqui, 500 anos. A América tem isso. Foi descoberta nessa época, em 1492. Agora, imagina você ir para um país que existe há mais de 5, 6 ou até 10 mil anos. Isso é milenar. Então, o choque cultural é muito grande. Eles mantêm muita coisa até hoje e eu acho que não vai se perder com o tempo também, não. Eles vão muito ao pé da letra, se não se perdeu com todo esse tempo. Então, nós somos um país muito pequeno, em tempo, né? Só 500 anos. E a gente evoluiu mais no último século. E você ir para um país que existe há mais de 5 mil anos, então é um choque muito grande. Não tem dúvida disso. Que lugar tu aconselharia as pessoas tipo, vai nesse lugar que tu vai se apaixonar? Tem algum lugar específico, tipo, tu precisa ir lá nas pirâmides, ou tu precisa ir no museu? Tu tem algum lugar, assim, pra falar pra gente, tu tem que conhecer pra tua vida que vai ser bom? Eu diria, se fosse para dizer uma só, já que você me colocou no paredão, uma só, eu diria as pirâmides, que é o complexo, a planície de Gizé, que é onde estão as pirâmides, Quéops, Khafre e Miquerinos, e ali na frente da pirâmide de Khafre tem a Esfinge também. Então esse é o cartão postal do Egito. Esse você não pode ir para lá e deixar de conhecer. E eu sempre fico num hotel que fica na frente das pirâmides. É o último hotel que você pode chegar perto das pirâmides, é esse que se chama Mena House. O Mena House, ele foi um palácio antigamente, e ali todas as celebridades, as maiores celebridades do mundo já ficaram ali. Então ali você entra, tem a foto do Winston Churchill, da Lady Di, do John Travolta, os reis do mundo inteiro. Então eles vão fotografando as pessoas famosas e vão colocando ali numa galeria, e você sabe que aquela celebridade esteve lá. E agora, recentemente, eles colocaram a minha foto e da Adriana junto com... Tô brincando. Mas as celebridades todas estão ali. Então, acho que vale a pena, se puder se hospedar também nesse hotel, que ele já é uma história por natureza.
né? Tudo ali. Até tem vários filmes, 007, O Espião que Me Amava, foi filmado ali. A Cor Púrpura do Cairo também foi filmado ali. Então tem vários filmes que foram filmados dentro desse hotel. E você toma café olhando para a pirâmide. Então é muito... Você atravessa a rua, você já está na pirâmide. Então é o último ponto que você pode se hospedar, é esse hotel. E tem outros vários que é o mesmo preço. Então, como eu falo, já que é o mesmo preço, tenta ficar nesse aí. Então, mas eu não deixaria de conhecer as pirâmides, né, de Quéops, Khafre e Miquerinos, e a esfinge fica na frente. Isso é imperdível, mas sabendo a história. Senão vai chegar lá, vai ver pedra e areia, não vai valer a pena. Não adianta. E o Museu do Cairo eles inauguraram ele recentemente, né? Sim. Tu foi lá já? Nesse novo eu não fui ainda. Esse novo foi agora, faz 2 anos que ele foi inaugurado. Então, inclusive, eles acabaram de transportar os últimos faraós, foi agora, no ano passado. Então, esse novo eu ainda não fui, eu fui no outro, no museu. Então, eles estão tirando aos poucos, que é muito material, e tem que transportar com cuidado. Muita delicadeza. Muita. Né? Se você não consegue nem carregar a múmia direito, você tem que ser com equipamentos especiais, porque ela pode se quebrar. Então, dentro do Museu do Cairo que eu visitei, tem a área das múmias, que é outro ingresso. É um ingresso mais um ingresso, que você pode visitar todos os principais faraós que foram encontrados estão ali, com exceção do Tutankhamon. O Tutankhamon está lá embaixo, lá no Vale dos Reis, lá no sul do Egito, longe do local, de propósito, para que todo mundo viaje até lá para visitar o Tutankhamon, porque senão ninguém vai lá para o Vale dos Reis. Então eles deixaram de propósito ele lá. Mas as relíquias todas estão no Museu do Cairo. Ele é impossível você visitar num dia só. É muita coisa. E muita coisa não está à vista. Ele está no subterrâneo, que eles ainda nem catalogaram, porque todo dia tem uma descoberta nova. Acabaram de descobrir agora, perto da pirâmide de Saqqara, que é uma pirâmide chamada em degraus, porque ela tem 6 degraus, cada degrau tem 10 metros de altura, então ela tem 60 metros. Essa foi a primeira pirâmide construída no mundo. Ela fica perto dessas que nós falamos até agora. Então, acabaram de descobrir mais 20 múmias ali ao redor. Então, todo dia se descobre alguma coisa diferente. Como eu falei, só entendemos até agora 20% do Egito. E até pouco tempo atrás, a gente nem sabia o que queria dizer os hieróglifos. A gente nem conhecia o que significava aquilo. Foi quando o exército de Napoleão Bonaparte descobre uma pedra chamada Pedra de Roseta, na cidade de Roseta, no Egito, e ali tinham 3 caligrafias diferentes, 3 formas de escrita diferentes. E o hieróglifo era uma delas. E ninguém entendia. E aí veio um pesquisador francês chamado Jean-François Champollion, em 1822, e ele conseguiu descobrir, conseguiu traduzir a pedra. Quando ele conseguiu traduzir a pedra, nós conseguimos entender os hieróglifos. Agora, quando podemos olhar para os hieróglifos e ler aquilo ali, saber o que está escrito. Mas olha só, de 1822 para cá, até então ninguém sabia o que queria dizer nada daquilo. E aí conseguimos entender um pouco da história do Egito. E lá onde fica o Tutankhamon, tu já conseguiu ir lá ou não? Eu tenho foto do lado dele, sim. Eu vi o Tutankhamon nessa distância aqui. A foto está no meu livro também. Então ele está lá, ele já foi estudado, tomografado, já fizeram ressonância magnética para estudar como ele morreu, que ferimentos. E eu tive lá, eu tenho a foto do lado. Não pode fotografar, mas eu conversando em árabe, eles me autorizaram. Então você vai chegar, vai poder visitar o túmulo, ele está lá na cova dele, que é KV, né, se chama King Valley, número 66, que é o local onde ele está. Ele está lá. Você pode chegar, pode ver, mas não pode fotografar. Mas eu tenho a foto e está aqui no meu livro. E como é a questão da alimentação lá? Porque cada país tem uma alimentação específica. Como são as comidas típicas e a questão da alimentação lá no Egito? Letícia, tu pode escolher o que você quiser. Ele é um país cosmopolita. Então ele tem todo tipo de cozinha. Só não tem o feijão com arroz, mas tem toda a cozinha. Mas você encontra tudo lá, você encontra de tudo, principalmente nos hotéis. Então os hotéis você tem qualquer tipo de comida, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar, não gosto disso, daquilo. Mas se você estiver procurando a comida árabe em si, também dentro dos hotéis tem uma área separada, mas tem
que é a primeira opção minha. Eu adoro comida árabe, eu cresci comendo comida árabe, e então ela é diferente, é muita pasta, muita verdura, muitos legumes, ela não é tão calórica, mas é muito carneiro e carne de vaca, por exemplo, carne bovina, mas nunca, como eu falei, carne suína você não vai encontrar, porque para eles é um pecado você comer carne suína, então não tem. Mas existe até o bacon, mas não é de porco, é de outro animal. Eles fazem isso também. Então, muito frango. Então, a comida é muito boa. Você não vai se desapontar. Você vai conseguir comer tranquilamente e vai gostar de certeza. Porque não é uma comida tão pesada, mas é muito saborosa. Só cuida com a pimenta, porque eles adoram pimenta, eu também gosto. Então, mas é só pedir, eu quero sem pimenta, mas é bem tranquila. A comida é bem tranquila. E aqui os famosos são quibe, esfirra, tudo de origem ali, né? Até a pizza, quando a gente fala da pizza, não é da Itália, tá? A pizza vem de lá. Porque a pizza, a primeira miniatura é uma esfirra, que ela é aberta com carne em cima. O italiano simplesmente aumentou o tamanho e colocou outros temperos, mas a pizza de origem árabe também. A cerveja, como eu falei, muita coisa é de lá. A tua filha que nunca foi, vocês já fizeram alguma, tipo, um dia pegar e fazer só culinária de lá e comer, assim? Todos comemos comida árabe. A minha filha adora. Meu filho também, eles adoram comida árabe. Porque aqui no Brasil a gente tem muitos restaurantes, né, da comida árabe. A gente vai com muita frequência e só comida árabe. Só que se você perguntar se eu sei cozinhar, eu não sei, tá? Então não adianta. Eu gosto de comer, gosto de apreciar, sei do sabor, mas eu não sei fazer a comida árabe, não. Mas todos em casa, todos, sem exceção, todo mundo adora e come comida árabe. Ela com certeza vai estar em casa nessa viagem que a gente vai fazer agora. Que legal, acho que vem de, tipo, cultura, sabe? Vem passando de geração. Sim, é cultural e a gente a gente tenta passar sempre isso, né? E esse amor que eu tenho pela região, eu também tento passar isso para os meus filhos, né? Contando sempre essas histórias que a gente está contando aqui, história, né? O que a gente está conversando aqui é tudo história. Então eu gosto de passar tudo isso para eles e isso está atiçando muito a curiosidade deles. Eles estão loucos para chegar lá agora no mês que vem para conhecer bem de perto o que é tudo que eu tanto conto. Que teu filho foi, mas já faz tempo que ele... Meu filho era muito pequeno, ele tinha 9 anos, ele tá com 24 agora. Então, ele mesmo me pediu, pai, eu fui com 9 anos, vi, adorei, só que eu queria voltar. Claro que agora ele vai voltar com outro pensamento, ele já tá adulto, né? Então é outra história que ele vai ver. E na época ele era uma criança, né? Então, ele viu, nós somos lá em Jerusalém, nós somos no Mar Morto, onde você sabe que tem muita quantidade de sal. No mar nós temos 3 gramas de sal a cada 100 ml. Lá tem 30 gramas de sal a cada 100 ml. Então você entra e você flutua. Então você pode tentar ir profundo, você não consegue, de tanto sal que tem. Então são locais que eles também vão visitar ali, né, na Terra Santa, não só no Egito, mas... então ele quer voltar. Ele entrou na outra vez, mas ele não lembra direito. Então agora vai ser uma outra visão. Teu filho então foi só uma vez? Só foi na primeira vez que eu fui e ele foi comigo. Depois as outras não. Só minha esposa. Você foi quando você tinha quantos anos? Foi em 2008 a minha primeira viagem para lá. Então há 15 anos atrás que eu comecei a ir para lá. Então e de lá para cá foram 10 viagens no total. Eu estou indo pela 11ª vez agora. Então foram 10 para o Egito e 10 para Jerusalém. Não necessariamente quando eu fui para um, fui para outro. Às vezes só ia para um local. Então, mas foram 10 viagens no total em cada uma delas. E o livro ele foi escrito em loco. Foi feito lá no local, escrevendo, estudando, e depois, claro, que eu transformei ele aqui no Brasil. Mas ele foi registrado todo lá. As fotos que estão aqui, a grande maioria das fotos são minhas, tiradas lá no local. Como surgiu a ideia de escrever um livro? Foi desde quando tu começou a fazer as viagens ou depois de um certo tempo tu falou, não, eu preciso contar para as outras pessoas, então eu vou escrever um livro? Bem isso, Letícia, é o que você matou a charada, eu preciso contar. Porque eu acredito assim que de nada vale você ter o conhecimento e se você não trocar. O que adianta a professora Keila saber inglês, saber português e não transmitir isso para ninguém? Né? Então, é esse dom, é a vontade de passar para frente. Então, tudo que eu vi e vivenciei, eu falei isso, eu tenho que trocar esse conhecimento. Eu tenho que passar para alguém, porque esse conhecimento, quando você guarda só para você, não vale nada. Não adianta você saber e guardar para ti. Não existe isso. O conhecimento ele tem que ser compartilhado, é obrigatório. E a única maneira que eu encontrei foi através disso que a gente está fazendo agora, mas aqui, ó, no livro,
que aí cada um que lê o livro, ele vai conseguir viajar nas palavras. Então você vai estar lendo e se transportando, você vai estar lendo e viajando comigo. Tanto é que o livro de Jerusalém se chama Cidade da Paz, Minha Viagem, Minha Visão. E por que isso? Porque eu sei que quando você for para lá, você vai ter a tua viagem, a tua visão. Mesmo que eu contei tudo isso, você vai ver de uma outra maneira. Então isso é muito particular. Mas a ideia do livro é isso, é transformar em palavras o que eu vi lá no concreto. Então eu estou transformando tudo isso para que as pessoas consigam entender a região, porque ele é um livro de história e nunca mais vai ficar antigo. Mesmo que alguém leia ele daqui a 50 anos, ele é atual. Ele sempre vai ser atual, porque é uma história atual, né, do que a gente viu, está aqui. E provavelmente muito diferente dos nossos livros de história da escola, as histórias que tem aí. Sim, né? eu tive esse cuidado, porque como a gente estava falando de como construir as pirâmides, eu também aprendi dessa maneira. E muitos acreditam que foi assim. E eu chegando lá, falei, não pode ser assim, tem que ser alguma coisa diferente. Não bate o que você vê com o que a gente aprendeu. Mas como eu falei, a história não é trazer conflito, isso é minha opinião pessoal. Mas é muito legal você ir lá, perceber, entender como foi escrito, e você talvez tirar as suas conclusões. Né? Tem alguns que defendem que até os extraterrestres que fizeram, né? Então tem tudo, cada um vai puxar para o seu lado. Eu não acredito que seja tanto, mas eu acho que uma tecnologia que se perdeu. Por isso que eu, como eu falei, fui agora há pouco a Santorini em busca da Atlântida perdida, porque alguns dizem que foram os Atlantes que, com a destruição, fugiram para vários locais do planeta, e um deles foi o Egito, que era muito perto. Então, é uma tecnologia que, com certeza, um povo antigo já tinha, que se perdeu. A gente não sabe, tem muita coisa que a gente tinha antigamente que a gente não sabe hoje. E eles conseguiam até levitar. Eu sei que se eu falasse 50 anos atrás levitação, você vai falar que absurdo, como que eu vou levitar? Mas é o mesmo mecanismo do trem-bala do Japão. O que o trem-bala do Japão faz? Ele flutua, ele levita em cima do trilho, não tem atrito. É pelo ímã, pelos íons, né, negativo com positivo, é a inversão da polaridade que faz ele flutuar. Isso é levitar. Então isso hoje a gente sabe que é concreto, mas se eu falasse há 50 anos atrás, é absurdo. Mas talvez eles já tinham essa técnica, que se perdeu, o elo se quebrou, a gente não sabe aonde que se perdeu, em que momento se perdeu. Só sei que a gente está redescobrindo muita coisa agora, que talvez a gente chegue às conclusões de como elas foram feitas. Então tu acha possível que lá naquela época existia uma tecnologia muito grande, que pode ter acontecido alguma coisa com o mundo, obviamente aconteceu, que isso se perdeu? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eles tinham alguma tecnologia que se perdeu e a gente não sabe qual é. Eu tenho certeza, porque é impossível você ver uma obra daquele jeito, feita por eles, com a tecnologia tão arcaica há milhares de anos atrás. Tem que ter alguma coisa que se perdeu. E como que se perdeu, a gente não sabe. Se ela foi quebrado. Tem um outro museu que eu também visitei agora há pouco tempo, em Atenas, a capital da Grécia, que eu estava em busca de uns mecanismos que é muito impressionante, que foram há milhares de anos atrás, que eles já conseguiam descobrir como o planeta girava, coisa que a gente só foi descobrir agora de 50 anos para cá. Eles já tinham isso lá atrás. Também se quebrou esse elo, a gente não sabe onde se perdeu. Então tem muita coisa importante, interessante, que a gente não tem resposta nenhuma. Mas provavelmente de uma civilização bem avançada, que se perdeu, provavelmente chamada por nós de Atlantes. Quem eram os Atlantes? É mito ou fato? Não sabemos. Mas eu acho que existiu sim uma civilização muito avançada, que a gente não sabe de onde veio. Que a gente está descobrindo só agora. Muitas das tecnologias que podiam ter lá, a gente está descobrindo só agora. Que faz muito tempo. Muita coisa. E agora a gente teve um boom com muitas pesquisas novas com Nikola Tesla. Vocês já ouviram falar em Tesla? Agora se fala muito de Tesla, né? Que são os carros elétricos. Muita coisa que a gente tem hoje, a televisão, ultrassom, ressonância magnética, o celular, tudo veio com algumas ideias de Tesla. Albert Einstein já falava, a pessoa mais inteligente que passou pelo nosso planeta foi Nikola Tesla. Infelizmente ele morreu pobre, sem ninguém compreender, porque ele estava muito além da nossa capacidade de entendimento. E hoje a gente consegue entender o que Tesla queria dizer há 50, 60 anos atrás. Ele morreu em Nova York, 10 anos sozinho num quarto de hotel, chamado New Yorker. Então ele morreu sozinho e pobre, mas as ideias ficaram todas lá. E nisso o FBI americano foi lá e pegou tudo que ele escreveu, e muita coisa a gente está descobrindo agora por causa disso.
as ideias dele. Acho que essas pessoas talvez venham pro mundo pra mostrar pra gente uma realidade que a gente ainda não sabe. Tipo, como a história que ele contava e que ninguém acreditava. E assim é o mundo inteiro, né? Se a gente pegar Jesus Cristo também. Ele foi incompreendido na época dele, mas ele deixou o legado dele aqui. A gente tá falando dele até hoje, 2000 anos depois. E assim, muitas pessoas passam pelo nosso planeta, a gente às vezes não dá o valor merecido, mas a gente vai entender melhor essa pessoa depois que ela se vai, e anos depois a gente começa, aquela pessoa tinha razão. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente tem uma pessoa tão importante do nosso lado, e a gente não consegue entender essa pessoa. Mas no futuro a gente acaba entendendo quem era, por que veio, e o que ela fez de bom para o nosso planeta. Mas em meio a todos esses estudos que você fez, em meio a tanta coisa que você estudou, você já foi para lá tentando descobrir alguma coisa, com a esperança de descobrir alguma coisa que tu ficava em dúvida ou que não foi descoberto? Eu sempre fiquei, a minha ideia era sempre essa, eu queria ter aos meus olhos como aquilo foi feito, que eu não consegui descobrir até hoje. Então essa curiosidade eu sempre tive. Mas eu não estava só em busca dessa parte material, de como foi construída. Eu estava em busca também das minhas origens, que a minha origem era de lá. Então essa é a minha curiosidade. E estava em busca das grandes questões da humanidade que eu falei agora há pouco. De onde viemos, de onde vamos, né, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui e qual é o sentido da vida. Então eu estava muito em busca dessa parte espiritual, que eu me transformei de 2008 para cá, quando fiz a primeira, a segunda e assim por diante. Eu sou outra pessoa, não sou o Amir de antes de 2008. Então eu sou muito mais espiritualizado hoje, eu acredito muito mais que a gente no ser do que no ter, e então isso é importante para a vida de cada um, você saber qual é a tua função aqui. E eu acho que esse dom que Deus me deu de operar, de trazer o bem para as pessoas, eu acho que isso também é algo para eu entender melhor o que eu estou fazendo aqui. Então, estar aqui também com vocês trocando, pode ter certeza que eu estou aprendendo muito com vocês. Né? Não é só quem está nos ouvindo, mas eu estou aprendendo muito com vocês, a maneira como vocês estão lidando com a vida. Eu saio muito feliz, acho que vocês estão muito bem preparados aí pro futuro. Além de estar numa ótima escola, né? Não só da família, mas a escola mesmo, a escola que vocês estão frequentando, e o nível de perguntas que vocês estão fazendo para mim, parece que eu estou falando com pessoas não só muito capacitadas e inteligentes, mas espiritualmente falando, vocês também estão num patamar muito mais alto do que muitas pessoas, pode ter certeza. E é disso que a gente precisa. A gente precisa de vocês, da juventude. São vocês o nosso futuro. E eu tô saindo assim, olha, aprendi muito hoje. Tô com a alma lavada aqui. A gente agradece. Imagina, quem que agradece sou eu. Doutora Mira, a gente queria te agradecer por compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanta experiência, tanta sabedoria. E é isso. Quem agradece, na verdade, sou eu. Estou muito feliz, como eu já disse. Agradeço a professora Keila, que comanda vocês todos. Parabéns pela escolha do tema. É um tema realmente enriquecedor. E espero que essas poucas palavras que eu pude trazer para vocês, que isso sirva de estímulo, não só para cidades e visitarem, mas para a vida, para ter um propósito de vida. Né? Então acho que vocês têm que seguir muito, muito, muito o que vocês aprendem no colégio, na família, e eu acho que isso que eu trago de lição também. Eu acho que eu voltei muito mais espiritualizado, dando muito mais valor à minha família, dando muito mais valor à liberdade e dando muito mais valor a crer em Deus, que era o que eles faziam aqui, era o motivo deles, que estão tentando destruir. Então acho que isso é importante para vocês levarem, e eu brigo isso no dia a dia, para que a gente consiga levar tudo o legado que nossos pais deixaram, que uma vez eu fiz um vídeo no YouTube, que quem quiser assistir, a geração de ferro, está lá no meu Instagram, e assistam, que a geração de ferro está morrendo, que é essa geração que nos deu tudo, e agora estão querendo nos deixar sem nada. Então, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento, não só com a gente, mas com quem está assistindo também, que eu acredito que a gente vai levar para a vida, que é uma coisa muito interessante. Eu queria também te agradecer por ter aceito o convite de participar com a gente e contar um pouco sobre a sua história e suas viagens. E assim a gente finaliza mais um podcast Papo S. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigada.